Olá, eu me chamo Nayara Kathleen Nascimento, sou estudante do curso de Engenharia de Alimentos e o tema do meu trabalho é sobre macromoléculas. Bom, as macromoléculas, também conhecidas como sólidos covalentes ou sólidos de rede covalente, são estruturas de massa molar bastante elevadas e imprecisa, além de serem formadas por uma grande e indeterminada quantidade de átomos que se ligam covalentemente formando um retículo tridimensional. As macromoléculas formam os cristais covalentes ou cristais atômicos. Por exemplo, os átomos de carbono podem compartilhar elétrons de várias formas e formar diversas substâncias simples e diferentes. Essa propriedade que um mesmo elemento químico tem de formar duas ou mais substâncias simples diferentes é dado como o nome de alotropia. Aqui nesse próximo slide podemos ver duas variedades alotrópicas do carbono que formam macromoléculas, o diamante e a grafita. Observando as imagens, podemos ver que no diamante, no caso na imagem 1, podemos ver que cada átomo de carbono se liga a outros 4 átomos de carbono e se origina uma macromolécula com estrutura tetraédrica. Enquanto isso, na imagem 2, na estrutura da grafita, é formada por anéis hexagonais, contidos num mesmo plano. Os átomos de carbono realizam uma ligação dupla e duas simples. Mas as macromoléculas não são formadas apenas por um único tipo de elemento. Elas também podem ser formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Um exemplo é o dióxido de silício, cujas macromoléculas possuem cada átomo de silício rodeado por 4 átomos de carbono e cada átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de silício. Nesse slide, vamos ver alguns pontos associados às macromoléculas. A maioria das moléculas encontradas nos organismos são baseadas nos elementos carbono, associado ao nitrogênio, oxigênio ou hidrogênio. As propriedades específicas dos compostos são determinadas por grupos funcionais ligados a um esqueleto de carbono. A maioria de nossas moléculas são grandes, derivadas de várias moléculas menores similares. Essas grandes moléculas são denominadas de polímeros ou de macromoléculas. As unidades que compõem as macromoléculas são denominadas de subunidades ou monômeros. Podemos obter uma grande variedade de macromoléculas a partir da variação do número de moléculas, da sequência e dos arranjos entre os monômeros. Um exemplo são os aminoácidos, as proteínas, dentre outros. As macromoléculas, elas são divididas em 4 grupos. São 4 agrupamentos, são eles os lipídios, as proteínas, os carboidratos e os ácidos nucleicos. Observando cada grupo de forma objetiva e simples, podemos dizer que os carboidratos, genericamente chamados de glicídios ou açúcares, são as macromoléculas que estão presentes em maior quantidade em nosso planeta e destacam-se como a principal fonte de energia do nosso organismo. Os animais são incapazes de produzir essas moléculas, sendo necessária, portanto, a sua ingestão. Uma importante macromolécula para a química são os lipídios, também denominados como gorduras. Os lipídios são substâncias alimentícias de alto conteúdo genético, quer imediatos ou como reserva. As proteínas são as macromoléculas formadas por polímeros de aminoácidos constituídas por carbono, hidrogênio e oxigênio, e ligados entre si através de ligações pepídicas, podendo ser de origem animal ou vegetal. Os ácidos nucleicos são macromoléculas, são moléculas gigantes, formadas por unidades monoméricas menores, conhecidas como nucleotídeos. Cada nucleotídeo, por sua vez, é formada por 3 partes: um açúcar do grupo das pentosas, um radical fosfato, derivado da molécula do ácido ortofosfórico, e uma base orgânica nitrogenada.
As funções das macromoléculas são decorrentes de sua forma e das propriedades químicas dos monômeros que as constituem. Alguns exemplos das suas funções são a proteção, o suporte estrutural, o transporte, fornecimento de energia, armazenamento da energia, defesa, regulação, motilidade e armazenamento de informações. Bom, a maioria das macromoléculas são produzidas ou são quebradas pelos mesmos tipos de reação química. Essas reações químicas envolvem a adição ou remoção da molécula de H2O. Os polímeros são formados a partir dos monômeros, pela remoção de moléculas de H2O, um hidrogênio de uma subunidade e uma hidroxila de outra subunidade. Este processo une as subunidades e é denominado de síntese por desidratação. Quando macromoléculas são quebradas num processo denominado de digestão, moléculas de H2O são adicionadas para separar os polímeros em suas subunidades. Este processo é denominado de hidrólise e as enzimas que facilitam essa digestão são chamadas de enzimas hidrolíticas. E eu encerro a minha apresentação com esse quadro esquemático aí do sistema por desidratação e da hidrólise, com as enzimas hidrolíticas.